A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 8, Deus e a sua igreja. Quero aproveitar para agradecer a todos que têm visualizado, têm curtido, têm comentado as nossas aulas. Olha, que Deus abençoe grandemente vocês. Muito obrigada pelo carinho. Agora vamos lá, né? A nossa lição vai falar Deus e a sua igreja. E o que significa a palavra igreja? Né? A palavra igreja ela vem do termo grego eclésia, que basicamente significa assembleia pública ou algo como reunião dos que foram chamados. Normalmente escutamos que a igreja significa chamados para fora, porque o termo original lá do grego é formado por duas palavras, né? Chamar e fora. Eu particularmente gosto bastante desse termo, chamados para fora. Por quê, né? Nós estamos aqui no mundo, mas a nossa mente, o nosso coração está lá no céu. Então nós somos chamados para viver no reino que é celestial. Mas isso é uma particularidade, algo que eu queria compartilhar com vocês, que eu gosto bastante. Nós somos chamados para fora. Vamos lá, né? E o que é a igreja? Será que a igreja, né, é o local que nós vamos? É o templo, as quatro paredes lá? Não, isso não é igreja. Igreja seria isso aqui, né? As pessoas. Mas será que são todas as pessoas? Vamos ver, né? A igreja são todos aqueles que foram chamados por Deus, as quais, pela ação do Espírito Santo, creem que Jesus Cristo, né, o unigênito de Deus, é o que? O nosso Salvador. Então, igreja é todo aquele que crê que Senhor Jesus é o nosso Salvador, que nós estamos ali no propósito, nós cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, isso é a igreja, são as pessoas que acreditam nisso. Vamos falar um pouquinho sobre a igreja visível. O que é essa igreja visível, né? É aquela que as pessoas podem ver. É quando a gente vai no templo, a gente vê as pessoas reunidas, trabalhando ali, cantando, louvando, pregando, estão ali, né? Então, essa é a igreja visível, aquelas pessoas são o quê? A igreja. Então, o que seria a igreja invisível, né? A igreja invisível é a igreja verdadeira, né? Ela sim é a verdadeira igreja, porque são salvos em Cristo Jesus, que só Deus pode ver. Só Deus, só Jesus, o Espírito Santo sabe realmente quem são os salvos, né? São os crentes nascidos de novo, redimidos pelo sangue de Jesus. Esse sim, essa igreja invisível é a verdadeira, porque o único que pode olhar e falar se somos salvos ou não é somente Deus. Eu posso olhar para você e falar assim, olha, realmente, né, o irmão, a irmã é salvo, é a igreja. Mas eu não sei o que passa no teu coração, eu não sei o que passa na tua mente. Somente o Senhor que sabe. Vocês não podem olhar para mim e falar, ah, realmente a Renata é salva. Somente o Senhor, eu e o Senhor, né? Nós também sabemos se somos salvos ou não, porque nós sabemos se nós seguimos realmente a palavra, se nós somos sinceros com o Senhor. Eu sempre lembro aqui, sabe do que? De Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles estavam lá na igreja primitiva, uma história que está contada lá em Atos, né? Era um casal, e lá na igreja primitiva vendia as herdades, né? A casa, o terreno que tinha e levava aos pés dos apóstolos e dividia. E eles fizeram isso, só que eles não contavam a verdade de quanto eles venderam. Né? Eles pegaram um pouco para eles e falaram, nós vendemos por 100, só que na verdade tinha vendido por 150. E eles não precisavam mentir. Né? Porque se eles falassem, olha, a gente vendeu, mas a herdade é minha, quero deixar um pouco mais. Então, só que aos olhos das pessoas, tá vendo? Ananias e Safira venderam e foram lá levar. Só que para o Espírito Santo, para Deus, a gente não tem como mentir. Né? E o que aconteceu? Eles foram mortos, né? Direto ali pelo Espírito Santo, mentiu para eles, eles já caíram mortos ali. Então, a igreja invisível, somente o Senhor. Né? E nem todos que frequentam a igreja, né, que realizam esses atos, eles são salvos. Alguns são até incrédulos. Aí você fala, nossa, irmã Renata, incrédulo? É. Tem pessoas que vão para a igreja, que elas gostam de ir, frequentam todos os cultos, porque ela gosta do convívio social, ela gosta dos louvores, ela gosta da palavra, mas ela não acredita realmente que Jesus veio nos salvar, não acredita em Deus, não acredita no Espírito Santo. Então essas pessoas, elas são incrédulas, pessoas que ficam duvidando, será que Jesus morreu mesmo? Será que Deus abriu o mar vermelho? Fica nessa dúvida, né? O que a Bíblia fala de cocheando em dois pensamentos. Então, que nós sejamos sempre da igreja invisível, né? Até o fim, que nós estejamos ali na igreja verdadeira, em nome de Jesus. Amém? O propósito de Deus para com a igreja. No Antigo Testamento, Deus criou uma nação para representá-lo neste mundo e anunciar o seu nome aos outros povos. Está lá em Êxodo, capítulo 19, que diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz
e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então o Senhor chamou quem? O povo de Israel, para ser o povo santo dele, para falar do amor dele, para ensinar as outras nações qual era a vontade do Senhor, quais eram os mandamentos do Senhor. Porém, o povo de Israel, ele não cumpriu essa missão. E aí, o reino foi tirado deles, foi tirado e foi dado aqui a outra nação que cumprisse a missão de transmitir a palavra de Deus ao mundo. Está lá em Mateus, no capítulo 21, que diz assim: Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Lembrando que o povo de Israel não reconheceu a Jesus como Messias, por isso que foi tirado deles. E essa outra nação é quem? É a igreja, somos nós, né? Essa é a outra nação. E a gente pode ver aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 9 ao 10, que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povos, né? Mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O que o Senhor está falando aqui? Somos nós. Nós somos a geração eleita, nação santa. Para quê? Para falar do amor de Deus, para falar de Jesus, que Jesus nos salva, para falar para ele, para o povo, aonde a gente era, né? Que o Senhor nos tirou deste mundo, do charco de lodo, do lugar horrível, e que agora a gente tem esperança, que a gente tem vida eterna, que a gente tem o Senhor Jesus conosco. É isso, esse é o nosso papel, né? Era do povo judeu, eles não reconheceram Jesus como Messias, e essa missão passou para nós, e uma missão especial, gratificante, não é verdade? Falar do amor do nosso Deus, do amor de Jesus. Sendo assim, o propósito de Deus com a igreja é o quê? É que haja comunhão entre os salvos. Porque, né, tem a igreja, tem essa união, essa comunhão, blindar a igreja da destruição e da morte, ser testemunha de Jesus e socorrer os necessitados. Vamos lá, comunhão entre os salvos, né? A igreja é o corpo de Cristo, né? O Senhor compara a gente com o corpo e ele é a cabeça. A gente vê em alguns livros, né? Em Coríntios fala, se não me engano, Efésios também fala. O quê? Que o Senhor, ele é a cabeça e a igreja é o corpo. E os membros têm que estar ligados um ao outro. E esses membros também ligados a quem? A Cristo, que é a cabeça. Né? Então, os membros devem ter comunhão e estar ligados entre si e na cabeça, pois o corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós, não vive sem a sua cabeça, que é Cristo. Se um membro se desligar da igreja, a igreja continua vivendo, mas jamais vive sem Cristo, que é a cabeça que comanda a igreja. Então, assim, a igreja é o corpo, a gente está ali. Sem Jesus, a gente não consegue viver. Sem Jesus, não dá. A igreja precisa de Jesus. É Ele que comanda tudo, é Ele que vai dar as orientações, é Ele que vai nos guiar pelo caminho correto. Mas alguns membros, infelizmente, acabam também se desligando. Né? E o que é esse desligar da igreja? O que seria isso? Como é que acontece isso? Acontece quando você está ali ligado. De repente, você acaba desanimando, acaba se entristecendo, aí você sai, você desvia. Né? Eu sei que algumas pessoas não gostam muito desse termo de falar que a pessoa está desviada, tudo, mas olha, pensa comigo. Vamos supor, aqui é o caminho para ir para o céu, seguindo a Cristo, aqui é o caminho. E aí, se a pessoa para de ir nesse caminho e vai para o outro, ela tomou o quê? Um desvio, ela mudou a rota. Por isso que a gente fala que é uma pessoa que está se desviando dos caminhos do Senhor. Então a gente tem que tomar cuidado para isso não acontecer. Porque a partir do momento que eu saio desse caminho, que eu não estou mais em comunhão com a igreja, com os irmãos, melhor dizendo, que eu não estou com Cristo, o Senhor não vai mais me orientar, eu não vou estar vivenciando as bênçãos do Senhor, né? O compromisso que Ele tem com a igreja, eu não tenho mais essa comunhão, essa união com a igreja. Então, que nós venhamos permanecer firmes no Senhor e em comunhão com a igreja. A comunhão entre os membros se refere ao quê?
ao companheirismo, à participação, à comunicação, ter algo em comum, compartilhar. É muito bom você fazer parte do corpo, você está junto, né? Você tem que ter um companheiro, você participa da obra, você participa das coisas, você comunica as bênçãos, porque aí edifica o outro, alegra. Mas se você também está com necessidade, a Bíblia fala, comunicar aos santos as vossas necessidades, porque aí você vai ter pessoas para te ajudar, você vai ter companheiros para te ajudar, você ter algo em comum. Quer dizer, você tem um foco, a gente tem um objetivo que é ir para o céu, fazer as coisas, né, a obra do Senhor, todo mundo no mesmo pensamento e compartilhar, né, compartilhar aquilo que você tem, você poder ajudar, você também receber ajuda. E isso que é a igreja, isso que é a comunhão que o Senhor quer entre os salvos, entre os filhos dele. E tem um salmo bem interessante, ó, que é o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É bom, é suave, é gostoso viver em união. Então, que nós venhamos ter sempre comunhão uns com os outros. Né? E aqui em Atos, capítulo 2, logo no comecinho da igreja, né? É bem interessante esse texto de como a igreja realmente tinha o que? Comunhão. Fala assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Era dessa forma que a igreja estava. Ela já começa falando que estavam na comunhão, no partir do pão, nas orações, em todos os momentos eles estavam unidos. E aí as pessoas que estavam fora viam essa união, via a manifestação do Espírito Santo no meio deles, e essas pessoas queriam estar junto, queria fazer parte também. Porque quando nós estamos juntos, nós demonstramos o amor de Deus, não há quem resista ao amor de Deus. Né? Aí as pessoas querem fazer parte desse rol de membros, né? Vamos lá. Blindar a igreja da destruição e da morte. Lá em Mateus capítulo 16, verso 18, nos diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Então aqui é quando fala sobre Pedro, né? É sobre a palavra que Pedro disse. E aí o Senhor está edificando. O Senhor é o que? É o nosso alicerce. O Senhor é a nossa base, Ele é a nossa fortaleza. E as portas do inferno jamais vai prevalecer contra a igreja. Né? Aqui a gente tem até esse texto que é da revista, né? O inimigo de nossas almas não fica satisfeito com a igreja, proclamando a salvação de Cristo. Né? O que ele faz? Faz de tudo para destruir, para acabar com a igreja, para a igreja não fazer a missão dela, que é falar do amor, falar da salvação. E nos 3 primeiros anos ali da igreja, né, do século ali, após a fundação da igreja, milhares de cristãos foram mortos violentamente pelos imperadores romanos e por homens que se declaravam inimigos dos cristãos. Lá na Itália tem o Coliseu, e ali tinha o quê? Soltava, naquela época, os cristãos lá e os leões para destruir, para comer eles vivos ali. Morriam, muitos morreram, né, daquela forma, morreram decapitados, crucificados, eles matavam o cristão, mas quanto mais eles perseguiam os cristãos, mais a igreja crescia, porque as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja. Podemos até morrer pelo amor de Deus, pela palavra do Senhor, por ser cristão, mas jamais vai cessar. Jamais vai cessar. O inferno não vai conseguir calar a igreja, porque o Senhor é o nosso comandante, o Senhor é a nossa cabeça. Né? Ainda hoje, né, em alguns lugares, acontece isso, de pessoas serem perseguidas, de serem mortas, aprisionadas, né, a família ser assim perseguida porque alguém é cristão, ou declarar só que é cristão já é o suficiente às vezes para ser morto. E em outros lugares tem o esfriamento, o inimigo tenta esfriar, né, que a pessoa não queira mais falar de Jesus, que a pessoa, né, tá com preguiça. De alguma forma o inimigo sempre tenta calar a igreja, mas ele não vai conseguir. As portas do inferno jamais vai prevalecer sobre a igreja. Sempre vai ter alguém falando do Senhor Jesus, sempre falando da vontade de Deus. Amém? Vamos lá. Ser testemunha de Jesus. Isso aqui é clássico, né? Cabe à igreja falar, né, de Jesus, ser testemunha de Jesus com as suas ações, né, mesmo sem palavras, mesmo com o seu gesto, o seu testemunho de vida. A gente está falando do quê? Do amor de Jesus, a gente está testemunhando. Né, e fala lá em Atos 1 e 8, né, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quer dizer, seja na tua casa, seja no teu bairro, seja no teu estado, no teu país, em outro país, né? A gente tem que ser testemunha do Senhor. E o Espírito Santo, ele nos dá poder, ele nos dá força. Ele, né, o Senhor revestiu, fomos revestidos do poder do Espírito Santo. Para quê? Para que pregássemos, né, a palavra do Senhor, para que nós hoje possamos falar livremente da palavra do amor, verdadeiramente. Livremente eu até comentei, mas na verdade eu quero dizer assim, sinceridade, né, com autoridade, com poder de você falar sobre o amor de Cristo, sobre a salvação. Vamos lá, socorrer os necessitados. Socorrer os necessitados também é missão da igreja e uma forma de demonstração do amor de Deus. O serviço social, ele serve também para nós, um caminho para nós chegarmos e falarmos também do amor do Senhor Jesus, da palavra do Senhor. E também devemos o quê? Ajudar os nossos irmãos, né? Os nossos irmãos aqui em Cristo Jesus. Às vezes a gente pensa em ajudar lá fora e esquece que dentro da igreja ali tem pessoas necessitadas, né? Que dependem, que precisam de ajuda também. Aqui tem 2 versículos, né? O Atos, capítulo 4, do 34 ao 35, diz assim: Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido, e depositava aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, quer dizer, vendia suas posses, né, seus bens, levava para os apóstolos, e os apóstolos dividiam, conforme a necessidade de cada um estava vivendo naquele momento. Então, olha a união, olha o amor entre eles, né? Também lá na primeira carta de João, capítulo 3, do 17 a 18, diz assim: Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. E o que está falando aqui na carta de João? Olha, se você está vendo o seu irmão necessitado, não feche a sua mão. Aquilo que se você, lógico, às vezes a gente não tem muito, mas ainda que você tenha pouco, compartilhe esse pouco com o teu irmão que está precisando. Né? Se você tem 2 blusas e o seu irmão está com frio, está passando, né, frio, vai lá e dê a outra para ele. Ai, mas irmã Renata, eu vou ficar só com uma? Só com uma. Pelo amor você vai fazer isso. Tá sabendo que está precisando de uma cesta básica, de algum alimento, às vezes você não pode suprir toda a necessidade, mas aquilo que você tem ali para dividir, divida com o teu irmão. Porque o Senhor fala assim, ó, como estará nele o amor de Deus? Porque isso é uma demonstração de amor, né, de preocupação com o teu próximo, de comunhão, que é o que o Senhor quer que tenhamos uns com os outros. Vamos lá, agora vamos falar da estrutura da igreja. Quando a gente fala aqui da estrutura, a gente não está falando do edifício, do templo, não é disso que a gente está falando, né? A estrutura da igreja está edificada na pedra espiritual, e essa pedra é quem? Jesus Cristo, o alicerce que sustenta a igreja. Em Efésios, capítulo 2, do verso 20 ao 21, diz assim: Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos, dos profetas, e a pedra angular, a pedra principal, é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Então, o Senhor Jesus é o que é a nossa base, é o nosso alicerce. A igreja está construída em Cristo Jesus. Na estrutura da igreja que Deus criou, foram concedidos dons ministeriais e espirituais para quê? Para a edificação da igreja, né? Do corpo de Cristo. Vamos lá, vamos falar dos dons ministeriais. Está em Efésios capítulo 4, do verso 11 ao 13. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, quer dizer, o Senhor designou algumas pessoas para ser apóstolo, pastor, mestre, evangelista. E qual é o objetivo disso? Né? Qual é o papel dessas pessoas? Olha, são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até o que? Que a gente alcance o amadurecimento, a estatura perfeita, né? Que sejamos quanto mais semelhantes a Cristo. É esse o papel desses dons ministeriais. Essas pessoas foram chamadas
para nos ajudar, para nos orientar. Vamos ver agora cada um desses dons ministeriais. Apóstolo, né? Tem como missão fazer o quê? Missões, abrir novas igrejas, iniciar projetos, expandir o reino de Deus, né? O apóstolo é aquele que chega no lugar que não tem nada e ele começa a construir, ele começa a edificar, começa a chamar as pessoas, fazer o trabalho. É isso que é apóstolo. Profeta é aquele que ouve e transmite aquilo que Deus está falando com a sua igreja. Seu chamado é para exortação, consolação e edificação do corpo de Cristo através da palavra. Evangelista, aquele que anuncia as boas novas, é uma pessoa que tem facilidade para conversar, fazer relacionamento, ele fala do evangelho de uma forma fácil, de uma forma clara, e muitas pessoas vão a Jesus por intermédio dos evangelistas. Pastor é aquele que cuida dos membros e administra a igreja, são responsáveis por conduzir, por proteger, por alimentar as ovelhas, é aquele que cuida do rebanho, isso é o pastor. E mestre, né, é aquele que tem facilidade para estudar, para entender e ensinar os textos bíblicos para as pessoas. Então esses são os dons ministeriais que estão ali para nos ajudar os membros, né, para que cada vez mais a gente fique parecido com Cristo. Bem? Agora os dons espirituais. Esse aqui eu não vou explicar, a gente só vai estar lendo aqui o versículo, né? Da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do verso 8 ao 10. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e ao outro mesmo Espírito a palavra da ciência, e ao outro pelo mesmo Espírito a fé, e ao outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e ao outro a operação de maravilhas, e ao outro a profecia, e ao outro o dom de discernir os espíritos, e ao outro a variedade de línguas, e ao outro a interpretação de línguas. Então esses são os dons espirituais. Numa outra oportunidade a gente se aprofunda. O amor de Deus revelado por meio de sua igreja. O Senhor Jesus Cristo é a cabeça da igreja e sempre demonstrou amor e trabalhou em prol da salvação do homem, do ser humano. O Senhor sempre trabalhou, sempre demonstrou esse amor. Jesus ensinou aos seus discípulos sobre a importância do amor ao próximo. Olha só que o Senhor disse aqui, está lá em João, capítulo 13, do verso 34 a 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos e vos amardes uns aos outros. Olha só, o Senhor está falando aqui, olha, eu estou dando um outro mandamento, que vocês se amem uns aos outros, em todo momento. Para quê? Para que todos saibam que vocês são os meus discípulos, como eu amo vocês, vocês também vão amar uns aos outros. Isso aqui é o Senhor falando conosco, né? Então que nós venhamos ter este amor. Ah, irmã Renata, mas é tão difícil ter esse amor. Pode ser difícil, mas não é impossível. A gente tem que orar, a gente tem que amar as pessoas. Se o amor aí não está muito forte, está meio frio, comece a clamar Jesus aí, amém? E o mestre ensinou também que devemos amar as pessoas que nos odeiam. Ah, agora está pedindo o impossível mesmo, né? Mas não é não, temos que amar aqueles que nos odeiam. Olha só, mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Está lá em Lucas 6, 27. Lembra que tem uma passagem também que o Senhor fala assim, olha, se você for orar, entregar sua oferta e você lembrar que tem alguém, né, que não está feliz com você, está chateado, está magoado com você, você deixa a sua oferta ali, se conserta com a pessoa e depois você apresenta a sua oferta. Então, quer dizer, olha, não é nem você que está chateado, se alguém estiver chateado com você. Então, imagine se alguém que você sabe que já tem alguém declarado que te detesta. Você tem que amar. É o Senhor que está falando isso. E tem mais aqui, hein? Lucas 6, verso 35. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para os ingratos e maus. Olha só o que o Senhor está falando. Você tem que amar, você tem que fazer o bem, você tem que emprestar. E não pode ficar esperando nada em troca. Você está fazendo aquilo de amor, né? Por amor, desculpa. Coração. Então você tem que fazer. E aí o Senhor fala que grande vai ser o quê? O nosso galardão. E aí o Senhor fala assim, olha, eu sou bom até com aqueles que são maus, que são ingratos. Por exemplo, o Senhor dá o sol para todo mundo. O Senhor manda a chuva para todo mundo. Né? O Senhor, Ele é bom com todos, mesmo que a pessoa seja má. O Senhor é bom. E aí nós chegamos ao final aqui
A igreja foi criada por Deus com o propósito de representá-lo neste mundo. Esse é o nosso papel. Nós devemos verdadeiramente fazer parte da igreja invisível, né? Ou seja, nós devemos ser o que? Salvos, né? Agir assim, olha, na sinceridade, em espírito e em verdade, né? Sendo o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que representar, passar para as pessoas o amor de Deus, seja pela nossa palavra, seja pelos nossos gestos, pelas nossas ações, não importa. Nós devemos ali ser fiel ao Senhor e transmitir essa bondade, esse amor que o Senhor tem por todos nós, por toda a humanidade. Amém? Nós terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe grandemente.